Olá galera, tudo bem? Eu vou fazer um vídeo muito rápido aqui para vocês, porque esse tema foi praticamente todo concluído em sala de aula, mas ficou um ponto muito importante para ser estudado e que nós vamos concluí-lo aqui, né? Com este vídeo e, claro, com o material que eu estou enviando para vocês. Pois bem, na aula que nós concluímos as atividades presenciais aí, né, pelo menos temporariamente, nós vimos taxas como a segunda espécie tributária, né, das diversas espécies tributárias que o Brasil adota. Nós estudamos as taxas. Vimos, né, que as taxas são essencialmente aplicadas no exercício do chamado poder de polícia administrativo e também, claro, na prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, tá? Citações que se encontram de forma expressa lá, tanto no artigo 145 da Constituição Federal, quanto no 77, né? E 78 também, aí sim, do CTN, do Código Tributário Nacional. Bom, há na doutrina uma discussão muito interessante sobre a natureza jurídica das chamadas tarifas ou preços públicos, né? E se eles poderiam ou não se confundir com as taxas. Na realidade, hoje está muito sedimentado o entendimento da distinção entre eles, mas é muito comum o aluno ainda, de algum modo, acabar por confundi-los, tá? E é isso que nós não podemos fazer aqui, e eu vou explicar para vocês qual é a espécie, né, a natureza das tarifas e dos preços públicos, e aí então vocês poderão ter condições de distingui-los das taxas. De plano, senhores, saibam que ambos, tá, têm a pretensão de custear a atuação, a prestação de um serviço público, não é? E isso é o ponto de partida que geralmente vai levar a um equívoco quanto ao entendimento daqueles que acham que são sinônimos, são a mesma coisa. Não são, né? Então entendam muito bem, quando nós falamos aqui em preço público ou tarifa, nós estamos falando também do custeio da prestação de um serviço. Só que as similaridades com a taxa param aí. Vejam só, eu diria a vocês que as taxas, elas estão inseridas no rol dos institutos regidos pelo regime jurídico de direito público, enquanto que as tarifas estão regidas pelo regime jurídico de direito privado. Isso já significa muita coisa, como vocês já bem sabem, né? Significa que, basicamente, quando nós falamos em taxas, nós estamos falando do exercício do princípio da supremacia do interesse público, com o Estado impondo a sua vontade para com o particular. Isso significa, explica, não é? O conceito que nós aprendemos sobre tributo, lá do artigo 3º do CTN. Aquele conceito fala que o tributo é uma obrigação pecuniária compulsória. O que significa, então, a questão compulsória? Significa que o ente particular, o sujeito particular dessa obrigação, privado, ele não tem opção, ele tem que pagar, ele tem que cumprir a obrigação, ele tem que dar por quitado o crédito tributário sob pena de sofrer as consequências diante dessa situação. Pois bem, não é o caso da tarifa. A tarifa, nós não temos esse caráter compulsório, tá? Então, essencialmente, quando falamos em tarifa, nós estamos falando numa prestação de um serviço em que o particular tem a opção de usufruir dele ou não. E caso usufrua, então deve pagá-lo. Percebam, senhores, que se de um lado eu tenho uma perspectiva compulsória de obrigatoriedade, do outro lado aqui, não, é facultativo, não é? E aí, lembrem-se, aqui nós temos a perspectiva, então, do caráter volitivo.
o caráter da vontade da parte de ingressar na relação jurídica ou não. Vejam que na taxa, essa vontade não se faz presente. Nós estudamos, por exemplo, e dei como exemplo para vocês, a taxa de recolhimento do lixo residencial. E ainda disse a vocês, olha, independente da vontade sua de colocar o lixo para fora, independente do interesse seu de reciclar você mesmo o seu lixo, ao invés de delegar essa função ao Estado, você irá pagar a taxa de contribuição de custeio da iluminação, desculpem, a taxa de custeio do recolhimento do lixo residencial. Aqui nas tarifas, não. Aqui você teria a opção de pagar ou não. Obviamente que, se você não pagar, o serviço não deve ser prestado a você, pode ser deixado de ser prestado ao senhor. Né? Então vejam só esse detalhe importante. Bom, vejam, se então afasta o caráter voluntário, volitivo, e o outro o mantém, saibam que a origem destes institutos também é diferente. Tá? As taxas, como nós já aprendemos, por ser tributos, por ter caráter imperativo, elas só podem ser implementadas, instituídas, em decorrência de lei. Lembrem-se, né? O artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, nos diz que ninguém fará ou deixará de fazer algo senão em virtude de lei. É exatamente o que nós vamos observar aqui, não é? Então, a origem das taxas sempre é uma origem em lei. Enquanto que, por ser regido pelo regime jurídico de direito privado, as tarifas e preços públicos são provenientes de um acordo entre as partes. Tem um caráter contratual, não é? E aí, então, se estabelece uma obrigação. Você poderia estar me perguntando, Hugo, e o que seria um serviço dessa natureza? Né? O STF já definiu que a energia elétrica, os serviços de energia elétrica, de água e esgoto, seriam custeados por preços públicos. Outros serviços, como a questão de rodovias, né, o pedágio, também seriam de natureza de preço público. Para concluir, senhores, lembrem-se, diante dessas naturezas descritas aqui, dessas características, nós diríamos que as receitas provenientes das taxas seriam receitas derivadas. Recordem disso, não é? Nós já estudamos esse instituto e vimos que sempre que o Estado for até o patrimônio do particular de forma compulsória e retirar dele dinheiro, né, ou parte do seu próprio patrimônio, ele estaria, em tese, agindo com o uso do poder de império. Dito isso, tudo que ele conseguisse arrecadar dessa forma seria receita derivada. Vejam só que é o caso da taxa. Quanto às tarifas e preços públicos, não. Se você opta por usar ou não um serviço, nós falamos que ali o Estado está ganhando dinheiro usando o seu próprio patrimônio para arrecadar esse dinheiro. Da mesma forma que eventualmente ocorre com qualquer um de nós, que coloca um imóvel para alugar ou usa o seu veículo para fazer corridas, né? E assim ganhar dinheiro. Nessas situações, então, nós diríamos que estamos diante de uma receita originária, aquela proveniente do próprio patrimônio do Estado. Senhores, era basicamente isso que eu deveria descrever para vocês, para a gente poder fazer uma distinção entre os dois institutos e vocês, né, não confundirem eles e não dizer que são sinônimos. Eu queria só descrever para vocês que a jurisprudência do STJ e do STF
caminham para um entendimento de relativização quanto à possibilidade da suspensão do serviço público custeado por tarifas e preços públicos, em especial na questão da energia elétrica e da água e esgoto. Tá? O argumento proposto pelo STF é de que, em certas situações, a suspensão desses serviços poderia violar o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, há uma flexibilização para que isso não ocorra em situações em que o contribuinte é hipossuficiente, há situações que exigem a notificação prévia do contribuinte para ele ter total ciência do corte do fornecimento desse serviço, tá? E mais um detalhe, também muito relevante para suas provas da jurisprudência desses tribunais, que é a questão do pedágio, né? Que, como eu disse a vocês, classifica-se como um serviço público custeado, né, por taxas, por preços públicos. O STF entende que o ente estatal não tem a obrigação de disponibilizar uma estrada, né, alternativa para que o contribuinte não precise pagar o preço público, o pedágio, para usufruir aquela rodovia. Tá? Isso foi questionado junto ao STF, e o STF disse que não. Ele pode, né, delegar essa função a uma empresa para que ela cuide de manutenção à rodovia e cobre um pedágio por ela, e que o ente que o fez não tem obrigatoriedade de disponibilizar algo alternativo para os contribuintes. Senhores, é isso que eu queria dizer para vocês. No próximo vídeo nós discutimos uma nova espécie tributária, que é a contribuição de melhoria. Tá? Muito obrigado a vocês. Até a próxima.